Hoje a gente vai trabalhar a sexta aula. Tá? O pastor João conversou com vocês até a quinta, hoje é a sexta e a gente vai até a oitava. Provavelmente a gente não vai falhar. O pastor João ele quer terminar esse ano, para o ano que vem já começar a administrar vocês nos departamentos. Ele está focando mais na questão dos CGs. E aí ele vai conversar pessoalmente com vocês, tá bom? Tem alguns outros irmãos que vão participar depois, mas a prioridade são vocês, tá? Na questão de CG e na questão de departamento. Não sei como ele vai tratar com vocês, mas eu sei que ele vai, tá? Essa folha em branco que vocês têm aí é para vocês fazerem as anotações. Eu vou dar para vocês algumas palavras que eu vou falar bastante aqui, vocês anotem, porque essas palavras seriam para você responder esse questionário, tá? Então, vocês já estão respondendo agora por via das dúvidas, mas depois, se quiser mudar, fica tranquilo que é permitido mudar. Vai ficar com vocês isso aí. Por quê? Na última aula, essa seria a logística, vocês vão ter essa conversa com o pastor João em cima disso aí. Ele vai orar com vocês, ele vai discipular vocês, vai tratar aquilo que está falhando, para vocês poderem liderar, tá? Então, antes da gente orar, eu já vou passar para vocês aqui os 6 temas que a gente tem. O primeiro é padrões bíblicos de liderança cristã. Esses padrões bíblicos de liderança cristã, daqui para frente, a gente vai olhar muito a vida dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos. Hoje, a gente vai falar especificamente de Tito. Tito, que era um líder, estava ali na sua meia-idade, não era tão jovem igual Timóteo, mas estava na nossa faixa de idade ali, Tito. A gente vai olhar bastante o capítulo 1 e 2 e um pouco do 3 da carta de Tito. A gente vai falar sobre buscar pela sabedoria, tá? Tudo focado em liderança, não por força ou por poder, mas por autoridade e unção. A gente vai explicar para vocês essa questão da autoridade aqui, para vocês não confundirem com autoritarismo, tá? Princípios de liderança, a partir das 6, 7, 8, vocês vão perceber alguns princípios de liderança que vocês precisam ter. Liderança sustentável, vocês vão entender um pouco sobre isso. E esse formulário de autodiagnóstico, que vocês têm que ter, tá? Provavelmente, como a Shirley falou, tem muita coisa aí que vai estar pendente, né? Vai estar em erro. Mas a intenção é isso, é você próprio identificar primeiro o que está errado em você, para quando chegar no dia mesmo de você começar a liderar um grupo, você já fazer aquilo que eu fiz hoje com a minha esposa, que é, eu sei que às vezes eu falo demais. E às vezes 1 hora para mim não basta, precisa de 3 horas e meia, né? Quem está ali no seminário sabe. Eu já sei esse meu autodiagnóstico. Para mim é um defeito. Para uns até que não, mas querendo ou não a gente precisa cumprir horários. Então se você tem esse defeito aí ticado, você precisa trabalhar em cima desse, sem negligenciar aquele que você já administra bem, tá bom? E a gente começa com os padrões bíblicos de liderança. Eu já peço para vocês deixarem aberto. 4. O 5º é liderança sustentável. Liderança sustentável e o formulário. Esse formulário que está com vocês aí. O 6º é o formulário. O 5º é liderança sustentável. Pegou? Padrões bíblicos. Busque pela sabedoria. Não por força ou por poder, mas por autoridade e unção. Depois, princípios de liderança. E aí vocês já podem deixar a Bíblia de vocês aberta em Tito 2, Tito capítulo 2. Porque aí a gente vai lendo e parando, enquanto a gente vai orando, vocês vão abrindo aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, Deus, quanto muitos outros, Deus, por questões de saúde, questões de trabalho, não podem estar aqui nesse privilégio que é aprender mais da Tua palavra, Pai. Pedimos ao Senhor que tome nosso coração cativo, Pai, que possamos desenvolver, Senhor, verdadeiramente esse coração ensinável, esse espírito manso e humilde, para que possamos aprender, Deus, como liderar a Tua casa, como liderar um pequeno grupo, como liderar um ministério da forma como o Senhor deseja que lideremos, Pai. Usa a minha vida, fala comigo assim como o Senhor falou através desse estudo, quando estávamos preparando para os alunos, Pai. Fala com eles também, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua unção, o Teu Espírito Santo possa se mover entre nós com liberdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Gente, a gente vai ler até o verso 5. Eu vou ler primeiro e aí, se for necessário, eu vou pedindo vocês para ler. Só não fechem a Bíblia ou não desliguem o celular, porque a gente vai manter na carta de Tito. Então, Tito 2, do 1 até o 5, diz assim, ó, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os seus filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao seu marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. A gente para no verso 5. Essa aula número 6 a gente vai focar muito na questão familiar. Por quê? O pastor João, ele volta e meia, ele fala a respeito disso no púlpito, que a gente precisa estar liderando primeiro a nossa casa muito bem e ter esse exemplo e depois trazer para a igreja, para o trabalho, para uma palestra, seja onde for. Como que a gente aplica esse exemplo, só para vocês entenderem? Seria a mesma coisa de eu estar aqui ensinando para vocês, pregando para vocês e a minha esposa não me acompanhar em nada. Ela não está aqui porque ela está cuidando dos meninos, mas se ela estivesse ali, e aí ela estivesse, lá na gíria de Minas, a gente fala, se ela estivesse trucando tudo que eu estivesse falando. Por exemplo, eu estou falando sobre mansidão e ela fica ali de cara virada. Isso não é um exemplo. Todos que me conhecem vão perceber na hora. Por quê? Porque hoje em dia, no seminário eu falo muito isso. A gente tem muito líder e pastor com conhecimento, usado tremendamente, mas a gente tem falta de exemplos. Exemplos é muito difícil a gente ter alguém, servo de Deus, que seja um exemplo para a gente poder seguir. Então, nesse estudo aqui, se você tem algum pastor que você admira, que você segue, amém, glória a Deus. Mas aqui a gente vai tentar despertar em você a questão bíblica. Tenha exemplos bíblicos. Como assim? Saiba aquilo que você está seguindo e ensinando. Tito, por exemplo. Eu posso aqui falar da vida de Tito completamente para vocês, desde o começo da carreira ali em Atos, até chegar na ilha de Creta, onde Paulo deixou ele. Ele foi um exemplo. E agora eu preciso passar para vocês o exemplo dele. Se te servir, você só segue adiante. Timóteo, a mesma coisa. Timóteo eu acho que se encaixaria melhor no João. Por quê? Timóteo era jovem, muito jovem, já era pastor. E a gente sabe que ele tem um chamado para pastor. Então, qual é o exemplo dele? É o pastor João? Também, porque é um pastorzão e ele tem o dom. Mas tem também Timóteo. Ele precisa estudar a vida de Timóteo através da palavra e o pastor João ele vai só fundamentar o caminho dele. Tem o pai dele também, que é um servo de Deus e também vai instruí-lo. É assim que funciona. No meu caso, eu peguei Tito, quem me conhece sabe, porque Tito é um pouco mais firme e bruto. Timóteo é um pouco mais amoroso, que é o caso do nosso garoto ali, e temente ao Senhor, todos dois. Então, vai da sua. Como que você vai saber? Só estudando a Bíblia. Porque senão fica complicado você querer ser um líder e a gente conversar sobre Tito. E aí você olha para mim e fala, quem é esse homem? Aí fica complicado. Então, primeira coisa que você vai ver aqui é um líder, ele precisa ter a palavra de Deus enraizada na mente e no coração. Tem que ter, gente, tá? Eu coloquei aqui algumas habilidades que podem te tornar um bom líder. Algumas habilidades que podem te tornar um bom líder. Até então não estou falando de dons, tá? Se você tiver com pergunta a respeito de dons, fica tranquilo. A gente só vai falar de habilidades. Precisa saber ouvir as necessidades, elogios e críticas. Aí eu coloquei para vocês bem frisado aqui, ó. Depois eu vou enviar essa apostila para vocês, de todos do grupo. Como assim de todos do grupo? Observação, sem fazer distinção. Como assim? Se não ficou ainda muito claro. Vamos supor que aqui é o Ministério de Louvor e eu sou o líder. O Tony é o baterista, o João é o tecladista, Magali canta, e aí surge uma crítica. Tá? E eu tenho um maior relacionamento com o Elton, com a Giane e com a Shirley, ok?
eu vou saber absorver bem a crítica dos três, mas não vou saber absorver bem a crítica do Tony. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento com ele. E às vezes, querendo ou não, a gente tem isso dentro da igreja. Eu vou ter alguma coisa contra o Tony. Então o líder ele não pode fazer essa separação. Da Giane eu vou escutar. Do Tony eu até escuto, mas entra no ouvido e sai no outro. E às vezes a mesma crítica dela é a dele. E isso, por que eu falo isso, gente? Porque os liderados percebem. Eu tenho lá o departamento do Start e às vezes eu percebo isso. Aconteceu uma situação desse tipo, a Giane estava envolvida, mas não no ponto negativo. E aí ela me perguntou o que fazer. E eu falei para ela, filha, eu confio em você. Vai, aceita a pessoa, recebe, escuta e depois deixa que o resto a gente administra. Deu tudo certo. É assim que funciona. E aí o que eu falei com a Fernanda? A mesma coisa, Fernanda. Não é porque essa pessoa X, ela está tendo uma crítica que eu vou ouvir e quando for a Giane eu não vou ouvir. Claro que eu vou ouvir a pessoa e a Giane e eu devo tratar da mesma forma. Então, para vocês que vão liderar, a casa de vocês vão receber, pode ter certeza, vai vir pessoas para sua casa que às vezes você não vai concordar muito, tá? Principalmente um CG. É muito escândalo isso para vocês? Se for, a gente já absorve aqui agora, porque quando chegar a hora desse irmão, e aí você está preparado para dar um abraço e tratar o que tem que ser tratado. Por quê? Por vários motivos. O primeiro de todos, que eu gosto muito, é a questão da educação. E aí a gente não pega nem Bíblia. Pai e mãe, você precisa ser um anfitrião educado. Vamos tratar da sua casa. Tá chegando gente na sua casa, pode ser que você não tenha nem relacionamento. Mas um pouco de educação é bom e conserva os dentes. Até você criar esse relacionamento com a pessoa, tá bom? Então, isso é para sua casa. Para o ministério já é um pouco mais complicado, porque aí o louvor, pelo menos, que é o nosso exemplo, tem 45 pessoas. Então o João Miguel, ele tem que rebolar para tratar com cada um. Às vezes o Tony ele trata de um jeito, o João é de outro. E ele precisa administrar isso. Senão, se ele pegar o João e tratar como se ele estivesse tratando o Tony ou uma coisa geral, não vai funcionar. Tá? Então, prestem atenção nisso. Segundo ponto, segunda habilidade. Precisa ser observador ao ponto de discernir o ambiente à sua volta. Aí eu trato um pouco aqui de dons, tá? Discernimento de espírito, por exemplo. Por quê? Quando você entra num ambiente, você precisa discernir. Você é o líder ali. Você é o líder daquele ministério. Então você tem que discernir aquilo que precisa ser interpretado no ambiente. Tá? Então, assim, não espere que o seu pastor, por exemplo, faça isso para você. Ele te colocou como líder justamente para isso. Você tem que discernir o ambiente, discernir as pessoas. Por exemplo, quando vocês chegaram, a Sheila eu já identifiquei que ela já chegou, já estava sem caneta, o marido está no trabalho, trazendo a menina dela, ela tinha uma situação. Então eu não posso chegar na Sheila já socando serviço na Sheila. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Calma, ela chegou, ela precisa se estabelecer. Já o Leandro, ele já chegou alegre, já me abraçando, eu já vi que ele estava tranquilo. Então eu já posso pedir algo para ele, vamos começar a fazer isso, isso e isso. Então, de novo, vá pelo princípio da educação, seja educado nessa questão, tá bom? O terceiro é, você precisa identificar as necessidades e buscar soluções para corrigi-las. Eu tenho um exemplo disso que aconteceu com a gente aqui mês passado. Identificar as necessidades e buscar soluções para corrigi-la. Isso não é só na igreja, gente. Isso é no seu trabalho. Pessoas que têm a habilidade de ser proativas, elas têm a tendência de alcançar cargos maiores e não serem tão cobradas assim de pé. Deixa eu ver o que o Tony está fazendo. Eu não preciso. Por quê? Se surge um problema, antes dele trazer o problema para mim, ele já está tentando buscar alguma coisa para poder resolver. Isso na empresa, mas nós vamos falar da igreja. Na igreja é a mesma coisa. Se o seu pastor te deu um ministério, colocou você à frente, deu algum problema, mesmo que você não consiga resolver, vá atrás de quem consegue te dar a orientação para depois você trazer esse problema para o pastor. Por quê? Imagina o pastor numa igreja de 350 membros, mais ou menos é isso que a gente tem. E aí são mais ou menos 12 ou 13 departamentos. Deu um probleminha no seu departamento, o que você faz? Já liga para o pastor. Faltou alguma coisa? Você liga para o pastor. Tenta uma, tenta duas, tenta três. Não deixa também
para você avisá-lo em cima da hora. O culto é no sábado, você tentou até a quinta-feira e deixou para avisar na sexta, o pastor, ó, infelizmente não tem água para o culto de sábado. E aí o que acontece? Você vai estressá-lo, você já vai estar estressado, claro que ele não vai deixar transparecer isso para você, mas você tem que ter essa consciência, entendeu? Então, qual foi o exemplo que aconteceu aqui esses dias para trás? Acabou a questão do cartãozinho para os visitantes, não sei se vocês perceberam, mas ficaram uns 3 sábados sem cartão. Aí, a culpa não foi de ninguém, vamos colocar assim, porque estava trocando o líder do departamento, o líder antigo viajou e deixou alguns liderados tomando conta. Só que o que aconteceu? Ficou naquela, tem cartão, não tem cartão, eu também deveria ter visto, não vi. E aí foi aonde você precisa tirar esse exemplo. Teve que chegar o pastor e falar, poxa, vamos fazer o cartão dessa. É uma forma simples que ele deu. Mas todos que estavam ali tinham capacidade de ter pensado. Por que a gente não faz um cartãozinho, a caneta, ou imprime e já leva? Não precisava nem trazer o caso para o pastor. E aí ele teve que desprender alguns dias, liga para um, liga para outro, e aí chegou o cartão. Não é o cartão definitivo. Foi um problema simples? Foi. Mas você está vendo? Um problema simples que eu precisei chamar o pastor. Não tem essa necessidade. Então seja proativo no seu departamento. Não fica com aquela cisma assim, o que o pastor vai pensar se eu tomar essa decisão? Ele gosta muito de brincar e eu gosto dessa brincadeira, só não peque. Teve um problema, só não vá me pecar. Como? Não vai enganar ninguém, não vai mentir, não vai adulterar nenhum documento. Mas tirando isso, se for para glória de Deus e para avançar a igreja, faça, ok? E depois, gente, passe para ele os resultados. Ele gosta não no sentido de, deixa eu ver o que o Elton fez. Não, é só para ele se sentir, sabe, incluído naquilo. Quando alguém perguntar, você viu o que aconteceu no departamento da intercessão? Vi porque o Elton me avisou. Ele é o líder, ele que tomou a decisão, mas ele me avisou. Ok? É mais nesse sentido. Você precisa caminhar mais com ele. Às vezes, ali no start, principalmente, as pessoas vêm conversar com a gente e tem certas conversas que é direto com o pastor. E a gente fala, conversa com o pastor, querido. Eu mando o telefone, eu cobro, quem já me recebeu uma ligação minha sabe, eu cobro. E aí, deu certo? A pessoa nunca liga. Vergonha, medo. Eu sei porque eu era assim lá no Brasil. Se eu te der essa liberdade e ele também me deu essa liberdade para te dar, ligue para ele e resolva o problema. Tá? A gente está ali para fazer essa ponte. Tá? Então, assim, o pastor é ele, o líder é ele, o cabeça aqui dessa igreja, depois de Cristo, é ele. Então, você precisa ter essa liberdade. Tenha isso aí anotado. Se você deseja liderar, seja um CG ou seja um departamento, você precisa engolir isso e falar, eu tenho que ligar para o meu pastor uma vez por semana. Pelo menos para atualizar alguma coisa ou saber dele o que ele precisa melhorar. Tá? Eu aprendi isso a duras penas. Então, por quê? Não teve ninguém para me falar isso. Então, eu sempre fiquei assim, o que eu vou fazer? Eu vou incomodar ele deve estar cansado. Sempre quando eu ligava, ele tinha um tempo para mim. Tá? Então, tem essa liberdade. E por último, é isso aqui, ó, que às vezes a gente se esquece. Deve buscar se preparar. Pode colocar aí se preparar antes. Põe um antes bem grande. Deve buscar se preparar antes de começar a servir e ter sempre um posicionamento voluntário e proativo. Isso é muito difícil para quem é orgulhoso e tem aí um tema aí para vocês marcarem para quem tem esse problema. Por quê? Você quer liderar um CG, quer abrir na sua casa. A gente já teve casos assim. As pessoas só querem vir e falar, olha, eu quero abrir. Acho que o caso do Elton, eu me lembro que você era diácono na igreja onde você veio para cá. E aí, se eu não me engano, foi com ele que eu conversei com mais 3. Tudo bem, mas aí você está vindo para uma nova casa, somos cristãos, seguimos a mesma Bíblia, o mesmo Deus, mas querendo ou não, uma casa diferente. Você precisa pegar o primeiro processo para você aprender qual é a visão. Às vezes a visão nem vai te agradar tanto. Opa, essa igreja não é igual à minha antiga, então já não dá para mim. E ele aceitou o desafio e veio. O que ele está fazendo? Ele está se preparando. Mas ele já é preparado. Eu entendi que ele é preparado, mas você lembra o que eu falei? Ele é preparado na questão intelectual, na questão de conhecimento. Eu não duvido que ele seja um bom diácono. Mas a questão de exemplo, ele é um exemplo. Então ficaria muito ruim para o Elton eu chegar e falar, não precisa passar pelos primeiros processos. Já vem, já senta na janela e começa a servir.
e aquele outro irmão que também é, o Tony, por exemplo, não, Tony, você vai ter que passar. Já aconteceu isso várias e várias vezes. É por isso, gente, que vocês vão me ver sempre ligando para vocês bem direto e franco. Porque às vezes o pessoal dos outros departamentos me liga e fala: tem o Leandro que está chegando. Ele é muito bom em receber as pessoas. É um cara alegre, já vou colocar ele. Chegou semana passada. De onde ele veio? Da Assembleia de Deus. Eu falo sempre pro líder: é sua responsabilidade. Por quê? Você não explicou para ele a visão, você não treinou ele, você não disse absolutamente nada do ambiente onde a gente está vivendo. Quando ele começar a te dar esses pequenos probleminhas e vai, com certeza ele vai. Aí você vai administrar. Mas aí o que eles fazem? Joga pra gente. Olha, tem como você mandar ele pro start, porque realmente ele tem coisa ali que ele tá, sabe, tá dando problema. E aí a gente assume esse desafio. Só que na maioria das vezes o pastor também respinga nele. Os problemas vão para ele, porque às vezes a conduta do Leandro foi diferente com algum irmão. Esse irmão já tem esse vínculo com o pastor, o que esse irmão vai fazer? Vai conversar com o pastor. Você está vendo o bololô que vira? Então, a gente sempre fala, é para o seu próprio bem e para o bem do ministério. Faça as pessoas cumprirem os processos. Entendeu? Então, presta bem atenção nisso. Na sua casa é a mesma coisa. Mesma coisa, chegou algum irmão. Rodolfo, por exemplo, ele não tem nem 3 anos de convertido. Mas eu confio nele para a questão de trazer uma palavra, por exemplo. Só que eu já não vou falar: Rodolfo, vamos liderar você já vai liderar uma célula na sua casa, cara. Vamos. Não é assim que funciona. Não é por quantidade de células, é por qualidade. Então, para ele poder começar, ele sabe, ele já entende, porque ele já é aluno ali do Carisma, ele já sabe como é que é. Ele tem que passar pelos processos. Quem sabe, às vezes, frequentar o CG do Tony, por exemplo. Eu frequentei o CG do Tony, do Fernando, e eu já lidero um departamento. Faz sentido? Se você fizer assim, tá errado. Faz sentido. Porque eu nunca tive um CG na minha casa. Então, apesar de eu liderar um departamento, estar ministrando para vocês, essa experiência eu não tenho. Apesar de eu ainda estar te passando isso, mas a vivência, eu não tenho a vivência. Então, você precisa ter isso, tá bom? Vamos para o verso 6, na carta de Tito ainda. A gente vai do 6 até o 8. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Aqui, gente, você pode trazer a questão bíblica. Quando você liderar, seja um líder bíblico, porque toda a situação que tiver e você for um exemplo, você saber ensinar os jovens, as mulheres da mesma forma, se a sua conduta for correta a ponto de ninguém criticá-lo, não tem por que o seu ministério fracassar. Por quê? Quando tem Bíblia e tem conhecimento, não tem como fracassar. E se começar a pintar algum fracasso, você já até sabe as armas que você tem. É oração, é aconselhamento, é guerra. Às vezes a gente vai ter muito isso. Líderes que na primeira batalha começam a choramingar no colo do pastor. Não é assim que funciona. Tá? Então, para os homens a gente fala mesmo, você precisa virar homem, líder. Deu um problema, assuma. O leão soltou, não sai correndo. Tenta, se Davi fez o que fez com uma pedra matando um leão, então a gente consegue também. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Desde aquela época eu creio que ele já era, senão Deus não teria escolhido ele. Então, seja homem. E a mulher, seja mulher. Tá? Por que eu falo isso? No seminário eu dou bastante esses exemplos. Quando eu dou um exemplo ruim, é porque eu já vi acontecer. Então esse exemplo eu já vi acontecer. Deu um problema no ministério e o líder foi choramingar no ouvido do pastor. E aí depois, até ele tratar tudo isso, então isso é complicado. Tá? Então isso é uma vacina pra gente. A gente precisa ser homem, a gente precisa ser mulher, líder. As pessoas têm que olhar, é isso aqui, ó, exemplo. Então, uma das palavras que você pode colocar aí, que eu vou falar sempre, é exemplo. Exemplo. Não me interessa hoje se você já é treinado, não me interessa se você tem seminário, não me interessa nada. Me interessa saber se você é exemplo. Exemplo de mulher e exemplo de marido, tá?
Um comentário aqui para você. Ó. O chamado ministerial deve sempre visar transformar pessoas em cooperadores do reino. Também conduzir a todos no caminho da fé, da maturidade e fidelidade aos princípios bíblicos de liderança. Mas isso aqui não é papel do pastor? Também. Mas uma vez que você aceitar isso, e ainda dá tempo de você desistir, você falou, pastor, foi bom o curso, mas não vou pegar nada por hoje não. Por quê? Você vai cair nisso aqui, ó. Você vai ter essa responsabilidade de transformar as pessoas em cooperadores do reino. Como assim? Pelo exemplo. Eu não tenho tanto conhecimento. Nós temos os seminários aqui na igreja, você é bem-vindo para participar e ser treinado, tá? E a questão da fidelidade aos princípios bíblicos. Como que você vai ser um exemplo para o Rodolfo na fidelidade do princípio bíblico se você mal lê a sua Bíblia, vamos pôr por baixo, 4 vezes por semana? Por baixo. Então, fica complicado, gente, tá bom? Verso 12. Aí a gente finaliza até o 15, do verso 12 ao 15. Somos instruídos, agora presta atenção nisso aqui, ó, a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Pode colocar aí velha natureza, né? Neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe de ignorarem o que você diz. A gente vai tratar disso mais no finalzinho, que é, às vezes a gente se torna líder, mas certas coisas que a gente fazia no mundo continuam. Você tem que prestar atenção, principalmente se você é líder. Tem um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, que é a pedra quando a gente joga em uma lagoa parada. Já já eu vou chegar nisso. Você precisa entender esse exemplo e guardar. Esse exemplo foi me dado há 10 anos lá no Brasil pelo meu pastor. Eu era jovem e não liderava nada. Mas esse exemplo nunca mais saiu da minha cabeça. Por quê? Porque em cima desse exemplo ele me deu alguns relatos que aconteciam na igreja e ele falou, você está vendo esse exemplo? Segue esse exemplo. Se você seguir isso, você não vai passar essa vergonha e não vai escandalizar o reino de Deus. E aí ele me deu uma exortação que ficou também para a minha vida inteira, que às vezes eu falo no seminário. O próprio Jesus, ele fala que aquele que escandalizar o reino de Deus, era muito melhor que ele pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e pulasse. E aí Jesus está incentivando o suicídio? Pensa bem. Se ele está, olha pelo qual motivo ele está. Pelo escândalo. Então, dependendo do seu exemplo, se for ruim, se for mal, e fazer o D'Artagnan que está ali cair, aí o problema é do D'Artagnan, claro, porque é a consequência para ele, mas pior é para você que fez. Entendeu? E aí eu quero que você preste atenção no seguinte, não é um exemplo se você é mal educado aqui na igreja, por exemplo. É um exemplo do que Paulo está falando, das coisas do mundo. Você se converteu verdadeiramente ou você ainda continua fazendo algumas coisinhas que desagradam a Deus, que é da sua antiga natureza? Porque, de novo, as pessoas percebem. Ali no departamento do Start, eu tenho ali 6 pessoas que a gente lidera, eu e a Fernanda. É pouca gente. Esses poucos ali já conseguem observar algumas coisas que às vezes eu faço. Eles me perguntam, por que você fez isso? Não pro mal, mas pro bem. Entendeu? Então, percebem. Agora, você imagina num departamento de intercessão, que tem 12 pessoas. Louvor, que tem 45. Depois conversa com o João Miguel, que eu acho que o louvor é o que mais tem pessoas aqui. Conversa com ele, saiba os desafios dele antes de você criticar. No caso é o Tony, do louvor são só vocês dois. Antes de criticá-lo, converse. Meu irmão, como é que tá isso aí? Mesmo que ele não te peça a sua ajuda, porque às vezes o líder é assim também, vocês têm que entender. Mas você vai entender, olha, ele está passando por isso. Eu consigo ajudá-lo nisso, mas você precisa acessar o coração do seu líder. Acesse, por exemplo, quem já tem um acesso ao meu coração facinho aqui? Rodolfo, o Tony, a família dele, o Alexandre, a Magali,
Os outros, o Elton está chegando agora. Vai ser convidado para ir na minha casa, eu vou na casa dele, vou lá na casa do Leandro. É assim que você acessa o coração das pessoas, criando laços de comunhão. Não é só no convívio aqui na igreja, porque não dá tempo. Às vezes eu não consigo trocar uma ideia com o Leandro aqui na igreja. Eu preciso chamá-lo para um futebol, alguma coisa nesse frio é difícil. Mas a gente sabe como é que funciona. Se você acessar o coração da pessoa, é por relacionamento. Principalmente do seu líder. Tá? Então, como que eu consegui acessar um pouquinho o coração do meu pastor? Já nos 3 primeiros meses eu já falei, bora fazer um churrasco lá em casa, para entender quem é esse homem. E aí eu continuei mantendo, ok? Então é assim que a gente faz. Não arranca pedaço e ainda você acaba gerando uma nova amizade, ok? Então, presta atenção nisso. Você como líder, você vai precisar. No seminário a gente tem uma aula lá sobre hospitalidade. Paulo fala disso mais ou menos em 5 cartas. Pedro fala nas cartas dele também. Um líder tem que ser hospitaleiro. O que é isso? Você precisa gostar de receber pessoas. Esses dias para trás eu fui dormir na casa do Tony, já estou com vontade de dormir de novo. Fui na casa da Dona Magali, eu falei, será que vai ser melhor que a do Tony? Foi melhor, eu quero dormir lá também. É assim, fui na casa do Rodolfo, ele não me chamou para dormir ainda, mas eu já quero dormir. Só tem um problema, o único problema da casa do Rodolfo que é alto demais. Então, para mim fica estranho essa altura. Mas você está entendendo? Tem que dormir em pé, não dá pra deitar. Esse é outro detalhe. Entendeu? Então, assim, é isso, gente. Seja hospitaleiro ao ponto de você ir na casa da irmã e não querer sair de lá. É assim. É tão ruim, e eu falo isso por experiência própria de novo, na minha questão familiar. Graças a Deus, minha família não vai ouvir isso aqui. Tem certas tias minhas, não são cristãs ainda, mas quando você vai, é um inferno. Por quê? O primeiro motivo é isso, é a presença da questão cristã dentro da... São católicas e tudo, mas volta e meia tem um palavrão, tem uma fofoca, tem um puxando a faca pro outro, tem um acusando o outro, ah, cadê meu dinheiro? É um inferno. E não são, principalmente, hospitaleiras. Aí se por acaso mandarem isso, não é daqui as minhas tias não, é lá do Brasil. Tá? Então, assim, é um inferno. Tá? Mas a gente entende o porquê desse sentimento ruim. Agora, para o cristão é uma vergonha você não ser o hospitaleiro da parada, e ainda quando alguém te visitar, a pessoa ficar toda hora olhando no relógio. Nossa, tá ruim aqui. O irmão, nossa, sem educação, foi embora dormir, nem ficou aqui. Então, seja hospitaleiro. Você precisa ser hospitaleiro. A autoridade do líder começa a partir do seu exemplo de liderança. Eu devo ter colocado a palavra exemplo aqui umas 7 ou 8 vezes. E tem uma pergunta para você aí, ó. Vou dar 1 minuto para vocês responderem. O seu estilo de vida. Antes de você responder, eu tenho um ponto para te passar. O seu estilo de vida hoje é dia, nem sei, dia 3. É bom testemunho para a sua liderança de amanhã? A vida que você está levando hoje. Ah, em qual sentido? Todos os sentidos. Eu gosto muito não, né? Eu acho muito engraçado pastor. Pastor quando fala assim, ah, eu fui pastor da igreja tal. E você hoje é o quê? Nada. Porque pastor é um dom. Uma vez que você foi empossado pastor, acabou. Você é pastor na Lagoinha, você é pastor na casa do Tony, você é pastor no Brasil, no frigorífico, você é pastor. E eu gosto muito quando eu ouço alguns pastores falando, ah, eu fui pastor na igreja tal, hoje eu não tenho igreja nenhuma. Mas não parou de pastorear, entendeu? Então, é a mesma coisa que o seu estilo de vida hoje, na sua casa, no seu trabalho, na rua, na motinha. O pastor João amanhã te chama, olha, Leandro, você vai liderar a questão do welcome. E aí, o seu estilo de vida é bom testemunho? Porque a palavra fala a respeito disso, é a nossa 7ª aula. Que as pessoas de fora precisam ver isso. Sabe por quê? Porque às vezes os camaradas da motinha lá no Leandro vêm para a igreja, ok? Nem são convertidos, e vê ele liderando. E aí o que vai pensar? O Leandro liderando? Misericórdia. Boca suja, fofoqueiro, maldoso que só, faz tanta coisa errada, tem seguro e legal, mas está liderando um negócio na igreja. Você está vendo? Exemplo. Não é o caso dele, mas é porque eu já sei que ele trabalha na motinha, mas você está vendo? Exemplo, hoje, como é que está a sua vida hoje? Aí você pode até me falar a questão que eu sei que tem. Ah, mas Rafael, eu conheço um líder numa igreja tal que ele está com a vida toda errada e está liderando. Gente, isso não é da nossa conta. Primeira coisa, orar. A gente precisa orar por ele, ok?
para que Deus revele, para que Deus mova o coração dele, do líder que colocou ele também, e a gente precisa exortar as pessoas em amor. Eu já fiz isso, já precisei fazer isso 3 vezes no start, e para quem me dá a liberdade, graças a Deus deu certo. Por quê? Às vezes é porque eu brinco muito com o pastor. Pastor, o seu jeito de dar aula é mais amoroso, mais, sabe? Pastor, eu não sou pastor. Meu jeito é chinelada e às vezes eu falo, desculpe, mas é preciso tomar um choque de realidade. Nessa questão, não. Na questão de o Tony, por exemplo, está com a vida toda errada, ele sabe, ele me deu o acesso. Por que eu vou começar a bater no Tony, bater? Eu não preciso. Preciso conversar. Por quê? Vai ter isso aqui, ó. Eu já vou até passar para vocês. João 16:8. João 16:8. É o exemplo que vocês têm que ter na hora de liderar, ensinar, reclamar, exortar, repreender. Sabe qual que é o exemplo? Aí se vocês falarem assim, ah não, esse exemplo aqui não é bom para mim não. Vamos lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De quem o texto está falando? Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha convencendo. Convencendo. Então, tem coisa melhor do que você estufar o peito para falar, o meu exemplo é Jesus. Amém. O meu exemplo é Deus Pai, como Pai dos meus filhos. Amém. Eu quase nunca vejo pessoas falando, o meu exemplo é o Espírito Santo. Então, busque esse exemplo. Convencer a Dani do pecado que ela está. Chame ela para uma conversa. Lembra disso, um líder, ele tem que acessar, saber como acessar o coração do seu liderado. Tem um exemplo de um pastor que eu gosto muito, que é na área familiar, que ele fala a respeito disso. Deus te dá um kit médico e tem uma seringa ali para você ter o acesso. E aí o que você faz? Você fica injetando a seringa toda hora na pessoa. Tá doendo, tá incomodando a pessoa e às vezes você é bruto, você não sabe enfiar a seringa para administrar o remédio, que é a palavra de Deus. Só que se você tem discernimento, conhecimento e experiência, você sabe que você consegue fazer um acesso na veia dela sem dor nenhuma. E toda vez que ela escorregar, você só administra o remédio, ela não vai nem perceber o que você está fazendo. O que você está tentando fazer? Convencer a pessoa. Convença as pessoas. Então, não tem... Só que é o seguinte, gente, demora mais. Tá? Isso aí eu não vou mentir para vocês, não. É mais fácil eu chegar no João e falar, João, porque senão eu vou contar para o pastor. Sua vida está toda errada, eu vou te deixar no banco. É mais fácil? É mais fácil. Já evitei um problema no meu grupo, uma laranja podre. Muito mais difícil é eu sentar com o João 1, 2, 3, e aí nessa quarta eu já começo a acessar o coração dele, na quinta eu já começo a tratar, aí vem um irmão fofoqueiro, você está mexendo com o menino, é ruim demais, fica tranquilo, fique na sua, porque o caso dele é entre eu, ele e Deus. É mais difícil e você vai ouvir muito na sua orelha. Por quê? Às vezes eu faço isso até com o pastor João. Falo com a Fernanda, por que o pastor João fez isso com não sei o quê, naquela situação? Depois de muito tempo mesmo, a situação se resolve. Mas por quê? O próprio Espírito Santo me fala, ele tem experiência no que ele está fazendo. Você ainda não é pastor, você nunca pastoreou uma igreja. Ele tem as falhas. Isso eu ouvi assim, essa bufetada tomando banho. Às vezes eu gosto de orar tomando banho. E o Espírito Santo me falou, ele tem os defeitos dele, eu sei, eu estou tratando através de alguém que está tratando ele, mas isso ali ele tinha razão. Entendeu? Então aí eu oro, peço perdão, falo com a Fernanda. Realmente, pastor, ele foi para um lado que eu não sabia. A mesma coisa é essa questão. Às vezes você vai estar tratando um dos seus liderados, chega o fofoqueiro, a fofoqueira e vai querer acusá-lo. Também é a sua responsabilidade defendê-lo, ok? Então, esteja pronto para defender aquele liderado que você não gosta, porque a gente vai ter pessoas que a gente não tem essa afinidade. Próximo tema, não por força ou por poder, mas por autoridade e unção. Não confunda, hein? Autoritarismo com autoridade. Sabe o que é autoridade? É você se portar diante dos seus liderados, falar uma verdade e todo mundo, glória a Deus. Ninguém ficar, mentira. Quem é o Tony para falar uma coisa dessa? Eu vi ele outro dia. Isso é autoridade. Só tem isso quem anda no Espírito. Se você anda na carne, de novo, as pessoas vão perceber. Elas percebem. Então, busque essa autoridade. Como? É só em oração. Oração e entrega, oração e entrega. E aí sim, essa autoridade quem te dá é o Espírito Santo. Quando Jesus andava, tinha muita gente que se dizia Messias, se dizia Salvador do mundo,
tinha multidões, só que uma coisa me chamou a atenção. Veio um fariseu e falou assim, esse homem fala como quem tem autoridade. Nunca ninguém falou, não foi nenhum fariseu, foi um dos discípulos. Nunca ninguém falou igual a esse homem. Por quê? Porque ele tinha a unção do Espírito Santo nele. Então aquilo que ele falava, primeiro, ele fazia, ele era exemplo. E segundo, ele tinha quem dava testemunho dele. Então o que eu estou falando aqui hoje para vocês, da questão de exemplo de marido, vamos pegar isso. O Tony, ele dá testemunho de mim porque ele conhece a minha vida um pouco. Então vocês podem perguntar, olha, aquilo que o Rafael falou é verdade mesmo, Tony? Ele ama a esposa dele, ele cuida dos filhos dele, ele pode dar testemunho de mim, é verdade. Autoridade, ok? É assim. Só que, de novo, essa autoridade você só consegue gerar se tiver o coração dos seus liderados. Primeira coisa, o mais básico que eu fico observando, se você vai liderar, o mínimo que você tem que saber é o nome do seu liderado. Elton, João, Leandro, Alexandre, é o mínimo. Nossa, é terrível, você não sabe o nome. Os filhos, aí você desce para os filhos. Como é que está o Rodrigo? Como é que está o Tonizinho? É assim. É obrigatório isso? Tem na Bíblia? Não tem, gente. Mas, de novo, questão de educação, questão de relacionamento e acessar o coração, ok? Então, esse é o mirar, mas você não sabe o nome do... Aí não precisa também excomungar o rapaz. Mas tente, pelo menos, ter esse tipo de intimidade com a pessoa, tá? Senão fica aquela assim, ó, Rodolfo, aquele menino lá. A menina lá que estava de vermelho lá, ó. Quem é o nome dela? Menina lá que tem um menino lá, ó, a coisinha. Cara, é tão ruim, entendeu? Tá bom? O padrão de liderança cristã já foi estabelecido por Deus, gente. Então, você pode comprar cursos na internet, você pode até ouvir pastores pregando a questão 10 passos para ser um líder. Faça isso, faça aquilo outro. Amém, glória a Deus. Mas o que transforma a pessoa é o que está na Bíblia, é o padrão bíblico. Então, se tem Bíblia, se tem fundamento, é o que eu falei, Timóteo, eu estou pegando Timóteo. Então, a gente está estudando tudo o que Paulo está falando para Timóteo, a gente está olhando aqui, ó. Tudo isso que eu estou pontuando para vocês, se você ler a carta de Timóteo, está lá. Cuidar bem da casa, saber o relacionamento com as pessoas na igreja, Paulo está falando tudo isso, ok? Então, o padrão já está estabelecido, é Bíblia. Todo jovem líder que foi bem instruído pelos princípios da palavra de Deus, tem isso também, buscará em primeiro lugar seguir o exemplo dos homens e mulheres descritos nessa palavra, foi o que eu falei. Não tem problema nenhum eu ter o meu pastor João como um exemplo de vida, eu tenho mesmo um exemplo de pastor. Um dia, se eu vier a me tornar um pastor, tem um pouco de pastor João que eu preciso, Rodolfo sabe, amor. Às vezes eu sou muito firme. Tem um pastor nosso de outra localidade, não vou falar o nome dele aqui, mas vocês acho que alguém já conhece. Ele é mais firme, ele é mais firme. O pastor João já é um pouco mais ponderado. Eu preciso dessa ponderação, porque eu, se for olhar, eu sou o exemplo desse outro pastor, que é firme nas coisas, tá? Então, não tem problema nenhum, desde que é aquilo que eu falei, você tenha os exemplos bíblicos na ponta da língua. Pedro, Tiago, o João, o outro Tiago, que é o irmão de Jesus. Pouca gente sabe que ele foi um dos líderes da igreja que se iniciou em Jerusalém. Pouca gente. E pouca gente já leu a carta daquele homem falando sobre fofoca. Língua maldita. Ele fala isso tudo na carta dele. Entendeu? Então a gente precisa ter esses líderes na ponta da língua. A unção do Espírito gera autoridade, foi o que a gente conversou, e através disso nós iremos influenciar a nossa equipe a continuar avançando. Essa influência, se você quiser anotar essa palavra, é a mesma coisa da questão do convencimento. Eu consigo influenciar a vida da família do Tony através do meu exemplo de vida, apesar dele ser mais velho que eu. Eu consigo ter alguma influência na criação dos filhos, na condução do ministério. Se eu consigo, nota 10. Da mesma forma ele também. Eu já sei que ele tem muita coisa que me influenciou na minha vida. O Alexandre, a mesma coisa, quando me visitou lá em casa, eu percebi algumas coisas que, olha, é uma influência para mim. É a mesma coisa. Mesma coisa, você precisa ter esses pontos de influência na vida dos seus liderados. Gente, é um ponto que eu gosto muito de falar com vocês. Dá tempo de desistir. Dá tempo. Por quê? Tudo isso que eu estou falando não é só para entrar, colocar no papel e falar, olha, glória a Deus, que aula boa. Não, você vai ter que pôr em prática. É aquilo que eu te falei. Sua vida já condiz com aquilo que você está vivendo? Amém. Então, se na próxima aula o pastor levantar aqui, Leandro,
Bora, louvor te espera. Vai lá, o João Miguel tá te esperando, você vai ser o braço direito dele, por quê? Tá crescendo, ele sozinho não dá conta. Aí tudo isso que eu te passei, tem que aguentar membro reclamando, fofocando, o João dá trabalho demais, é desobediente, vem a Magali, quer entrar, mas não canta nada. Você tem que administrar, acessa o coração dela, até você falar, dona Magali, a voz é ruim, a voz é ruim. Mas como é que você vai fazer isso? Então, se você estiver preparado, vamos embora começar. Vamos partindo para frente. Já. E você está vendo que isso aí, ó, eu falei e esqueci. Tem um exemplo disso. Na minha antiga igreja, tinha uma pessoa, para não falar assim, homem ou mulher, não cantava bem, cantava mal. Pergunta a Fernanda, que é a cantora lá, ela vai saber. Eu não canto nada. Mas a Fernanda mesmo falou, olha, a pessoa não canta bem. Só que o líder do nosso antigo, lá da outra igreja, era um cavalo de bruto. Simplesmente mandou um recado e tirou a pessoa do grupo, nem explicou. Só que aí eu já tinha isso tudo em mente, já estava com preparo, eu conversei com essa pessoa e consegui administrar. Não por mérito meu, porque, como eu sempre brinco, eu sou ruim. Se depender de eu fazer as coisas do meu jeito, vai dar ruim. Através do Espírito Santo. Eu acessei o coração, a Fernanda também, a gente conversou com a pessoa. Ela entendeu. Hoje em dia ela serve em outro departamento e é uma bênção. E é assim. Mas não dá vontade de falar, você canta mal, não dá, para de insistir. Mas não é assim que um cristão faz, infelizmente. Infelizmente não, felizmente. Vamos para uma reflexão pessoal, gente. Aí vocês vão precisar acessar o questionário seus aí, ó. Fica com esse questionário na mão, porque, se eu não me engano, é a segunda, reflexão pessoal, tá escrito aí, ó. Sob quais aspectos você entende que um líder com os padrões bíblicos poderia influenciar? Aí são 4 opções aí que você tem. Sob quais aspectos você entende que um líder, né, com os padrões cristãos, eu espero, poderia influenciar seus liderados? Pode colocar mais de um. Você só põe um X, né? Aquele que você acha que o líder tem que ter. Você está vendo aí que tudo é exemplo positivo. Um líder tem que ter exemplo de vida? Você põe. Talento e habilidade. Ele tem que liderar usando talentos e habilidades? Dons, os dons espirituais. É necessário? Não é? Tem muita igreja que crê na questão disso. Você só lidera se for batizado com o Espírito Santo. E aí isso é outro ponto, isso aí a gente discute no seminário, mas só para você entender. Dons espirituais. E a experiência e maturidade. Esse exemplo aqui de experiência e maturidade sempre me vem na cabeça o Fernando, esposo da Giane, como diácono. Um rapaz experimentado, maduro e que já viveu muita coisa nessa vida de diácono. Então, ele se encaixaria aqui, ó. Mas agora, se você colocar todos, eu já vou fazer o meu aqui, põe todos. Vamos seguir adiante. Todo líder maduro e bem preparado usará a mesma estratégia do Espírito Santo. Eu já falei para vocês, é o convencimento. E aí que entra a charada desses 4 elementos aqui, ó. Dando testemunho através desses 4 elementos listados acima. Pelo seu exemplo de vida, você consegue convencer um liderado ruim que é desobediente. Pelo seu talento e as suas habilidades, que habilidades pode ser essa? No falar, por exemplo. Rodolfo fala bem, eu já identifiquei, ele fala bem. Então, às vezes, pelo muito falar dele, ele sabe como administrar as palavras, não é que ele está enrolando a pessoa, é porque ele sabe convencer. Então, se eu der um cargo para ele, ó, você vai ser vendedor de gelo no Alasca, ele vende, porque ele tem uma habilidade. O limiar, a diferença entre convencimento e manipulação. Vamos falar disso na próxima aqui, ó. Vamos falar disso na próxima. É aí que está a questão que eu falo com o pastor. Pastor, tem que ser o senhor para falar, porque eu pego pesado. E aí ele, não vai ser você. Nessa questão de manipulação, eu pego pesado. A chinela canta, mas canta bonito. Porque quem usou desse artifício foi Satanás. Foi Satanás. Não é que ele só usou, ele ainda usa. Enganador, manipulador, sem vergonha. Ok? Então eu pego pesado. Então, experiência. O Fernando, por exemplo, eu sou diácono hoje. Estou diácono, sou diácono. Se ele vier com qualquer conselho,
O mínimo que eu tenho que fazer é sentar e ouvir. Só fala, mestre. Por quê? Tem experiência no que está falando. É um cara maduro. O Tony na questão da música. Eu falo, deixa eu te ensinar aqui uma oitava aqui. Quem é você? Não, o rapaz toca até tuba, até flauta o cara toca. Então ele tem a experiência, ele tem a habilidade. Eu estou dando exemplos só para vocês entenderem, uns exemplos bobos para vocês entenderem. Na questão do start, por exemplo, recepcionar novos membros. Ah, eu estou ali servindo, claro, mas é sério, eu não tenho essa experiência ainda. Eu caí ali porque o pastor falou, tá precisando, vem. Quem me conhece sabe, eu não sou muito de chegar, eu não conheço a Chile. Eu já chego, bração e falo, vem Chile. Quem faz isso é a Fernanda. É a Fernanda, ela é assim. Tem um amigo meu, eu brinco com a questão do Rodolfo. E é um problema meu e ele sabe. Ele chama Armando. O Armando veio aqui na igreja uma vez, uma. No outro dia eu fui conversar com o Armando já sabia tudo da vida desse homem. Onde ele trabalha, o que ele faz, o que ele come, tudo. Eu já estava caminhando com ele há muito mais tempo que até invocado. Muito mais tempo. E o Armando me contou coisa da vida dele, eu falei, não sabia. Rodolfo trabalha com isso? Não sabia. Mas por quê? Não é nada pecado, é o meu jeito. Eu preciso administrar, porque senão nem casa com o departamento que eu tô, que é recepcionar a Grazi. Eu nunca vi a Grazi. Mas você está vendo, eu estou tendo que romper todo santo dia essa barreira, graças a quem? A auxiliadora que eu tenho. Porque se fosse uma esposa como eu, com a mesma característica, a gente não daria certo ali no start. Então você precisa ter isso. Um ponto para você observar, o exemplo dentro da sua casa. Aquilo que você é falha, a sua esposa consegue te sustentar nisso? A sua auxiliadora? Agora vamos entrar na questão da Shirley aqui, ó. Princípios de liderança. Princípios de liderança. Estamos acabando. Aliás, princípios de liderança a gente ainda não entra não, mas não é na próxima, calma. O bom líder não toma decisões sem antes orar a Deus pedindo direção e clareza. É uma pergunta, quanto tempo tem que você não tira esse tempo em oração? O meu tempo que eu tenho com 4 crianças é no banheiro tomando banho. Não tem condição. Se eu e a Fernanda já passamos por isso. Entra, fecha a porta do seu quarto, ora seu pai que está em secreto. Sabe o que acontece? Vem um menino, chuta a porta, mãe, o menino me bateu. E eu tô com o pai no secreto. E aí eu acho que o pai até fala, vai filho, vai porque tá precisando mais do que eu. Então, no meu caso, é banheiro, porta fechada, tomando banho. Ligo, ninguém me incomoda. Às vezes tem um batendo querendo usar. Mas quanto tempo tem que você não faz essa entrega com o Senhor de oração, no seu secreto? Se você me falar assim, tem 3 dias, eu já vou te falar, tá errado. Todo dia a gente tem que ter essa questão de oração e essa questão de leitura bíblica. Como que administra isso? Eu falei isso com um pastor, ele ficou chateado comigo. Mas é aquilo, eu não fui desrespeitoso e foi pro bem dele. Eu falei, rapaz, você acorda que hora? 9 horas para trabalhar. O que você faz de 6 até as 9? Eu estou dormindo, que eu preciso descansar. Então, acorde esse horário e coloque uma rotina de oração e leitura bíblica. Foi o que eu tenho feito há mais de um ano. Não me arranca pedaço. Às vezes eu fico cansado, hoje não dá, se eu vou, pode ser mais à noite. Não arranca pedaço. Gente, com certeza não tem desculpa nenhuma para você colocar um impedimento. Olha, isso me atrapalha orar com o Senhor e ler a Bíblia. Não tem. Isso aí, nossa, mas nem se você for uma clínica que tiver com 15 casas para fazer. Primeiro que o problema já foi seu de aceitar as 15 casas. E o do Senhor já ficou para trás. Então, Provérbios 11:14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselhos, há segurança. Então, se você vai assumir, vamos supor que o caso do Tony, o Tony já é. O Alexandre é um caso de um CG. É o que eu falei. Frequente primeiro o CG de alguém para você ver como funciona, os perrengues que aquele líder do CG passa e peça conselho ao Tony, por exemplo, que é um líder de CG. Peça conselho ao Tony. Por quê? Use Provérbios 11:14. É muito engraçado, às vezes, a gente fala, a Bíblia tem resposta para tudo. O Rodolfo, uma vez, quando a gente se conheceu, ele trouxe alguns argumentos dos livros que ele lê. Eu ficava olhando e falava, mas isso que ele leu, a Bíblia sempre falou. Sempre falou. Mas ele era novo convertido, eu deixava, não ia ser, né, mal educado. Depois, quando eu acessei, falei, Rodolfo, aquele livro que você leu, com aquele pensamento, olha aqui, ó. Aí eu dava a carta para ele de Timóteo, por exemplo. E aí hoje ele já tem essa consciência, entendeu? Então, acesse o coração do seu liderado. Busque conselhos.
Coloquei 4 conselhos aqui, já que você não desistiu, eu te dei a opção para desistir. Tem mais coisa que você vai precisar administrar. Olha aqui, ó. Antes de aceitar uma posição de liderança, tenha em mente essas coisas aqui, ó. O seu modo de agir irá refletir sobre os seus liderados. É aquilo que eu te falei, vão te observar, você chegou atrasado na igreja e chegou que só a ignorância pura, o seu liderado vai te observar. E quando ele fizer, aí eu quero ver o que você vai ter que falar. Você já perdeu a autoridade, tá vendo? Então, ande no Espírito, gente. Pelo Espírito a gente consegue matar muitas charadas na nossa vida. A segunda, as suas responsabilidades vão aumentar inevitavelmente. Não tem conversa. Se hoje você está aí, membro ativo da igreja, mas não lidera nada, amanhã o Elton decide, vou liderar um CG. Não adianta choramingar, é aquilo que eu falei, no colo do pastor. Ah, pastor, mas eu não sabia que ia ser tão difícil, eu tenho que parar 1 hora mais cedo do meu trabalho para ajeitar as cadeiras lá em casa para recepcionar aquele tanto de gente. Aí você desiste. É mais vergonhoso ainda. Dá para desistir, claro que dá. Mas a gente já está te dando a vacina. Vai aumentar o seu trabalho. E eu falo isso que aumentou bastante o meu. 3. As consequências dos seus atos podem afetar um maior número de pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Aí eu vou te dar o exemplo da pedra no rio que eu falei com vocês. Nunca mais saiu da minha mente. E sempre quando eu falo, meu Deus, eu pisei na bola. Aí eu lembro dessa pedra no rio, que é o seguinte. Vamos pegar alguém aqui. O Rodolfo. O Rodolfo ele ainda não lidera nenhum departamento. Ele ainda mal lidera um grupo de pessoas aqui na igreja porque se converteu há pouco tempo, mas pelo conhecimento que tem já tá passando na hora de liderar uma coisinha aí. Mas, vamos jogar um verde aqui, ó. Mas aí, olha a diferença do Rodolfo pro Tony, pro pastor. Os 3 são pedras. Pensa bem, tem uma lagoa parada. Eu jogo o Rodolfo nessa lagoa, ele é uma pedra pequenininha, lá no meio. O que acontece quando você joga? Dá aquele círculo. Só que se você tiver a 1 quilômetro daquela onde você jogou, não vai chegar até você aquele círculo. Vai parar mais ou menos uns 200 metros. O Tony é uma pedra maior. Eu jogo no mesmo local. O círculo ele vai vindo, mas não chega até você. Se é o pastor João, que é uma pedra grande, você joga no mesmo lugar. O que acontece? O círculo vem até você, quiçá, dá até uma onda. O que acontece? É isso que esse pastor me pegou. Dependendo da posição que você tiver, você é a pedra. E o escândalo é você ser jogado dentro dessa lagoa que está parada, está dando fruto, está tudo bem, não tem escândalo. Aí você desliza numa coisa que já te avisaram, joga a pedra, aí vem aquela onda assim, ó. Aí o que acontece? Quando é o Rodolfo, que é um membro, está tranquilo, a gente consegue tratar. Olha, quase ninguém percebeu isso. Vamos tratar esse escândalo. Quando é o Tony, nossa, todo mundo viu. Agora vai afetar o CG, a igreja, a fofoca. Aí quando é o pastor, tá entendendo? A dica que eu te dou é, olha, busque outro lugar para congregar. Mas quando é uma questão de abuso sexual, agressão, manipulação, tem isso, tem igrejas e igrejas. Por isso que lá no Start a gente sempre fala com vocês, busca uma igreja que ela está mais perto da Bíblia. Porque uma igreja mais próxima da Bíblia, o pastor não vai ser um adúltero, um sem vergonha, desviando dinheiro. Quando você busca uma igreja porque ela está pertinho da sua casa, esse não é o critério que você tem que fazer, não. Tá? Então a gente tem um exemplo bom aí que é o Leandro. Ele anda 2 horas para chegar aqui. E eu até brinco com ele no estádio. Não tinha nenhuma perto da Bíblia aí perto da sua casa, rapaz. E ele fica rindo assim, mas tem um fundo de verdade isso. Não fique só buscando igrejas. Estou falando isso para vocês, mas vocês já são membros. Mas ensinem os outros essa questão, tá bom? Padrões de qualidade, para a gente ir finalizando. O ministério não prospera sem a aceitação do grupo. Então, o que acontece? Quando o pastor me colocou no Start, era só a Giane, ele e o Fernando. Primeira coisa que ele perguntou, o menino tá bom para poder fazer? Vamos testar o menino. Aí foi me testando, no final todos concordaram, não, pode deixar ele assumir, eu vou ficar aqui. Acabou que depois passaram tudo para mim. Chegaram mais pessoas. Ah, agora eu já sou, Tony, baixa sua bola que eu já sou. Não, ele também tem que identificar isso, realmente, é um bom líder. Então, o ministério não prospera sem a aceitação do grupo. Não adianta, tem que me aceitar, foi o pastor que me pôs. Você não vai sair, tudo bem, mas a sua consciência vai te condenar uma hora. Você não quis sair, mas o seu grupo te acha um péssimo líder.
eu não vou sair. A gente tem isso, existe. Então não seja isso, não seja esse líder. Pois é. A unanimidade das decisões é o ideal em um projeto. É o ideal, mas às vezes é aquilo, você está mexendo com gente. Aqui, às vezes, todo mundo vai levantar a mão, mas a Grazi, olha, eu não concordei com a ideia. Entendeu? Então, ela tem que ter a maturidade de, poxa, eu fui minoria. E eu tenho a maturidade de acessar o coração dela e falar, Grazi, vamos tentar fazer essa ideia sua numa próxima oportunidade. Porque senão também é aquilo. A gente festeja e exclui a nossa irmã lá que é do contra. Não faça isso no seu ministério, tá bom? 3. Pedir conselhos e aceitar ajuda é necessário e fundamental. Para quem eu, no meu caso aqui, eu peço conselho e aceito ajuda. Geralmente eu falo com o Fernando, geralmente eu falo com o pastor, geralmente eu falo com o Will, que é o meu líder no diácono, geralmente eu vou a alguém que está acima. Ou quando eu identifico que a pessoa é madura o suficiente. O Tony, por exemplo, hoje eu estou pegando bastante o Tony, mas é aquilo, é o relacionamento. Então eu falo, Tony, tem coisa aqui que tal, me ajuda na questão do louvor, na questão dos filhos, a Fernanda, eu já vi a Fernanda pedindo conselhos, a Dani, a Magali, o Rodrigo, que é o filho da dona Magali, eu já falei com ele a respeito, sem qualquer tipo de orgulho, nada disso, tá bom? 4. Pedir, isso aqui que é importante, gente. Às vezes você só pede. Ô, Tony, dá um feedback dessa aula aí hoje. Só para o pastor ficar orgulhoso, você só pede. Ou então, o Tony fala, bicho, foi ruim, foi ruim. Mas aqui eu coloquei pedir e ouvir. Peça o feedback e escute. Escute, porque senão você só pede por pedir, só para alguém girar, bater nas suas costas e falar, pregou muito bem. Tem um pastor que ele sempre fala isso, é da Lagoinha, ele fala, sabe, vai ter duas pessoas que vão te elogiar muito após uma pregação boa. O seu irmão e o diabo. E aí você tem que parar para analisar isso aí, esquisito, mas é. Quando você prega, pregou bem. Seu irmão vai te elogiar, não tem pecado. Mas quem vai ficar no seu ouvido o tempo todo? Você prega muito, hein? Nossa Deus, você viu a irmã lá? Você ensina muito. Eu já sou vacinado com isso e contra mim esse sem vergonha não faz mais. Por quê? É aquilo que eu falei, quando você é bem treinado pelos princípios da palavra, quando acontecer, olha, você dá uma aula muito bem. Glória a Deus, aleluia, vamos para a próxima. Acabou. Não tem essa, ó, tá vendo? Por quê? Eu sei que esse sem vergonha fica, olha, você fala bem, você conduz, não sei o quê. Presta atenção nisso, tá bom? 5. Isso aqui também, ó, o pastor João, ele já conversou comigo uma vez, o que aconteceu. Resolva os problemas com alguém, pelo menos com 3 tentativas. Na primeira eu já estou doido para poder resolver. Mas ele fala, o Elton te deu problema? Vai de novo. Ele te deu problema? Vai de novo. Ele te deu a terceira vez. A partir da terceira, aí você precisa ter isso. Chama ele. Chama ele. Ó, a Grazi eu já falei 3 vezes. Pastor, vamos lá. Ele vai com o maior amor e carinho. E aí ele tem uma coisa que eu sei que é dom do Espírito Santo na vida dele como pastor. Às vezes eu tô brabo com ele. Tá gravando aqui, ele vai ver. Às vezes eu tô brabo. Aconteceu alguma coisa. E eu falo, Fernando, o dia que ele vir aqui, eu vou soltar. Né? Ele tem que ouvir. Quando ele vem, ele entra. Aí na primeira palavra que esse homem dá, o que acontece? Eu fico, o que eu queria xingar ele? Não, eu falo, eu queria xingar, mas não sei o que é. Por quê? Dom. Pastorear é um dom. Então, é assim, mas ainda fica aquilo guardado, mas já não sai como aquela bufetada que eu queria esganar ele. Não, eu só falo, pastor, aconteceu isso. Tá? Ele já está me pastoreando na hora que pisa o pé dentro de casa. Então, isso é dom. É por isso que eu falo com vocês, ser pastor não é talento, é dom. Porque se for talento, uma hora vai esbarrar em alguma coisa aí e ele não vai saber administrar. O pastor João tem o dom. 6. Sempre escolha realizar qualquer projeto tendo em mente os valores celestiais e jamais os padrões do mundo. O que é isso aqui? Para traduzir, porque hoje a gente tem muito isso. É igrejas trazendo o mundo para dentro da igreja. Líderes trazendo o que está dando certo no mundo para dentro da igreja. Teve uma vez que aconteceu isso aqui e foi logo tratado, que é quando lançou aquele negócio do... Um filme aí que estava dando muita morte, uns negócios muito esquisitos aí. Ah, não sei o que, é uma série de TV muito famosa. E aí começaram a propagar isso nas igrejas. Lagoinha, lá do Brasil, fez isso. A propaganda desse filme para chamar os jovens para dentro do culto de jovens. Ah, mas é porque é moda lá fora. Aqui não teve isso. Aqui não. O que tá dando certo lá, não pode alguém chegar aqui e falar assim, nossa, é a mesma coisa que lá, não tem diferença nenhuma.
Então isso é que a gente trata, não traga, se você é líder do louvor de novo. Não pegue uma música do Djavan e coloque dentro da igreja, por quê? Ah, porque tá todo mundo tocando, vai chamar o pessoal. Ah, a música é bênção, a música fala de amor. Tudo bem, mas não é o ambiente propício para isso. Por quê? Aquilo que você tem no seu coração é uma coisa, mas aquele que está chegando, ele precisa ver diferença. Ele precisa ver o sal, que dá sede para ele voltar, e a luz, que é o quê? Sair das trevas aqui agora é um reino de luz. Entendeu? Então, cuidado com isso. Eu sei porque isso é tentador. Às vezes está dando alguma coisa certa lá, o tuntos do mundo, você quer trazer para dentro da igreja. É aquilo que eu sempre falo com o pessoal que conversa comigo. A sementinha que você está plantando, você vai colher. Se o Elton está plantando uma sementinha que é o funk pesadão hoje, gospel, ele vai colher o quê? As sementes que aquilo ali está trazendo para a igreja dele. Eu sempre falo isso com o pastor também. Cuidado, pastor, porque às vezes essa semente aí vai gerar alguns frutos que, tudo bem, é uma igreja, a gente tem que acolher os irmãos. Mas, e aí, depois não vai ter aquela autoridade para você tratar. Olha, mas vamos deixar aquela prática de lado? O que ela vai falar? Mas quando eu cheguei aqui era assim, amado. Eu vim por causa disso. Eu ouvia um tuntos no mundo, eu vim para cá por causa disso. E agora eu vou ter que... Você tá entendendo? Então, agora vamos para a parte da Shirley para a gente finalizar, que é a liderança sustentável. Seja um influenciador e não um manipulador. Líder, manipulador, líder, influenciador. Você é quem vai escolher quem que você vai ser. A manipulação, gente, vamos conversar sério. Ela é gostosa. Sabe por que ela é gostosa? Na questão da liderança, porque você gera dependência. Se você trabalha gerando dependência porque você manipulou, o que vai acontecer? Toda hora o Alexandre vai vir até mim. Ele não vai conseguir fazer um serviço sequer sem me consultar. Olha, pastor, eu quero comprar um carro. Que carro você acha que eu compro? Pastor, eu quero casar. Que mulher você acha que eu caso? Pastor, dependência. E aí a igreja, em vez de ser uma igreja bíblica, vira o quê? Um aquário com a tampa fechada, um berçário, não sei o quê. O Rodrigo, que é o filho da dona Magali, ele sabe, às vezes eu falo com ele, cara, tem tanta coisa que acontece em ministério de louvor, que quando eu olho assim, eu imagino, eu começo a rir sozinho. Aquele integrante com a mamadeira na mão. E a mamadeira está pela metade. Ele vai no pastor e pede, enche a minha mamadeira de novo. Você está entendendo por quê? Não cresce, não evolui. Por quê? Está dependente do pastor, do João Miguel, meu. Então, como é que a gente faz para tirar essa dependência? Sendo influenciador. Você influencia o Tony e dá as ferramentas para o Tony. Vai sozinho. Então, ali no Start, a gente faz isso. Fala, Will, hoje eu não vou poder estar. Assume aí. Ninguém treme assim. Eu nunca vi a Ana. Ai, você não vai estar. Não, porque eu já fico dando a chinelada neles o tempo todo. Se eu não tiver, faz. A dona Magali está chegando, tem pouco tempo. E eu já mandei a Fernanda uma vez liga para a dona Magali e já começa. Ô, dona Magali, vamos assumir uma aulinha aí. Ela ainda está. Ah, mas você está entendendo? Sendo tratada, aí ela vai entender. Mas eu também consigo entender, antes que a irmã fala, não, eu vou sair. Você tem que saber identificar o seguinte, às vezes não é o chamado dela. Ligar uma câmera e dar aula. Às vezes o chamado dela é interceder e ficar ali aconselhando nas aulas, como ela faz. Você precisa entender isso, porque senão é aquilo. Cuidado para você não usar a ferramenta certa com o liderado errado. A ferramenta com ela, às vezes não vai ser essa. Vamos, dona Magali, vamos. Não é. Às vezes é tudo bem, dona Magali. Então vamos continuar em outra área. Cuidado, tá? Viva firmado no princípio da influência em sua igreja, no convívio com seus familiares, e no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, viva com essa influência. A mesma influência que você tem liderando o ministério da igreja, por exemplo, olha a vergonha. Você lidera um PGP, Tony, PGP não, que é da antiga igreja que eu era, é célula. Você já está liderando uma célula. Vem um parente seu do Brasil, não é cristão, e ele já conhece a sua conduta. E aí ele vai participar da célula. O que você faz? Você cancela? Não, vamos cancelar porque ele está aqui hoje e ele me conhece. Então é isso, você não só tem que ser aquele exemplo na igreja, como nos seus familiares, tá bom? Não gere dependência nas pessoas. Aí um conselho para os pais. Todo pai que não lidera com amor a sua mulher, isso é o mínimo, e instrui seus filhos no caminho reto, é o mínimo também,
precisa de ajuda urgentemente. Tá? Então, beleza. Então, pai, primeira coisa, Alexandre, ame a Grazi. Alexandre, a obrigação dele é amar a Grazi. Que amor é esse? O mesmo amor que Cristo teve pela igreja. Qual? Sacrifício. Sacrifício. Como? Se mate de trabalhar para dar um conforto para essa mulher. Se mate de ouvir, olha, estão fofocando de você, Grazi, eu escuto isso aí por você. Renunciar. É assim que é o amor. Sem falar da questão que a gente sempre fala no seminário, né? Que amor não é sentimento, é decisão. Então, uma vez que você já decidiu amar, não tem separação. Não, mas não concordo com muita coisa. Você decidiu amar, acabou. Não estou sentindo mais o amor. Te vira, meu irmão. Tem aconselhamento, tem Bíblia. Você está numa igreja bíblica com professores, com pastores, com gente que tem exemplo de vida. O mínimo que você tem que fazer é, eu preciso, antes de jogar a toalha, acessar algumas pessoas ali para tratar meu casamento. Pronto, tá bom? Mães, assim como toda mulher que não edifica sua casa, honrando o seu marido e educando seus filhos, também carece da mesma ajuda. Então, se você ainda não tem esse princípio de edificar sua casa, honrar o seu marido em questão de quê? A Bíblia fala que ele é o cabeça. O cabeça faz o quê? Ele governa. Então, não gostei. Você tem que falar com o autor desse livro aqui, Bíblia. Ok? Mas é aquilo, não seja um marido autoritário. Você tem autoridade sobre ela, mas você não é autoritário sobre ela. Ouça o conselho dela. Então lá em casa é assim, ela está ouvindo ali, ela sabe. Às vezes eu tenho uma decisão, eu sou autoridade, eu sei que a Bíblia me dá isso. Mas se ela fala, olha, vai dar problema no caminho lá. Eu sou autoridade, cala a boca e me segue. Não é assim. Converse, tem que ter um diálogo. A gente tem muito isso aqui na igreja mesmo. Tem que querer citar nomes, mas às vezes a gente tem isso. A gente, às vezes, porque a gente recebe os irmãos, eu vejo, falo, Fernanda, isso é um claro sintoma de que o casal não conversa. Não conversa. Porque eu converso com o homem fala uma coisa. Fernanda conversa com a esposa do homem e a esposa do homem fala outra coisa. E aí quando eles fazem, uma terceira coisa que eles estão fazendo. Aí eu falo para a Fernanda, eles não conversam. Não, porque se conversasse, ela sabia o que ele está sentindo e ele também sabia. E por que que não conversa? Aí sabe quem entra? Não entra eu. De novo, eu não sou o pastor deles. Entra o pastor João. Pastor João, a Grazi e o Alexandre precisam de uma visita nesse contexto. O senhor precisa... E aí é com ele, eu nem preciso ensinar ele a fazer. É assim, tá? 2 Timóteo 3,16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O que é isso? Isso aqui quer dizer que sempre quando você for instruído, por exemplo, vamos pegar agora o Will, que é líder dos diáconos. Para quem tem esse chamado para a diaconia, você vai ter palavra de Deus sendo instrução para você. Simples assim. Você não vai... Muito difícil você achar 7 passos para você ser um bom diácono. E não sei o quê. Sabe, essas estratégias de marketing que funcionam no mundo? Funcionam, mas quando você traz para dentro da igreja, essa é a questão do líder que a gente provavelmente vai ver na aula número 8. O líder cristão é diferente do líder do mundo. Por quê? No empresarial, você é o chefe. Você manda, as pessoas fazem. Quizá, às vezes, você demonstra para elas, se você for um bom chefe, eu vou te ensinar como é que faz na área do Tony, por exemplo. Vou te ensinar a mexer nessa máquina. Aprendeu? Agora vai. Vou só te dar as ordens. Na igreja, não. Na igreja é que é difícil. Jesus fala isso. Se você quer liderar, Tony, acabou. Você vai ter que ser o último a comer, o primeiro a abrir a porta. As cadeiras já tem que estar aqui organizadas. Por isso que eu mandei uma mensagem para vocês hoje. Falei, cheguem mais cedo para vocês organizarem as cadeiras e no final vocês ajudarem a fechar. Não é, olha, eu vou perder o culto. Você está aqui para ser líder. Às vezes o líder vai perder o culto, mas para ele não vai, entendam bem, não vai importar, porque você já veio cheio. A sua semana toda foi uma semana de líder cristão, você já está cheio. Você não depende do culto aqui, ai meu Deus, eu não assisti o culto, nossa, estou carregado, entendeu? Então você já está cheio, então você pode perfeitamente arrumar,
pegar uns 10 minutinhos a menos, ou nem pegar, já descer e continuar liderando as pessoas que estão ali. É isso. Por isso que treinamento de liderança, às vezes, tem só a gente aqui, ó. Começou com quantos? 26. Hoje a gente só tem esses aqui que são os fiéis. E o Agnaldo também, coitado, que ele está viajando. O restante é aquilo, olha, se der eu vou. Manda a gravação. Eu nem mando a gravação. Eu só mando quando a pessoa toma a iniciativa, me dá a gravação. Mas mesmo assim eu fico no pé. Porque tem que estar aqui, tem que cumprir o horário. Tá? A agenda... Agora isso aqui, gente, é para vocês estudarem em casa. Porque, tá vendo? Não dá tempo, falta 3 minutos. A agenda não deve ser motivo de desculpas e murmurações. Dei a chance de sair, hein? Agora eu vou te dar um exemplo aqui, graças a Deus que você ficou. Põe aí o exemplo de José. Que José é o pai de Jesus? Não. José do Egito. José do Egito, ele liderava 40 províncias, aproximadamente. Sustentava toda a sua família. Que família é essa? A sua esposa e seus filhos, e o pai, os irmãos, aquela tropa toda, se eu não me engano, 74 pessoas. E não ficava murmurando. Não ficava. Então, o rapazinho que era líder, governava, era o segundo no comando, e ele tinha todas essas dificuldades. E mesmo as dificuldades que ele tinha de ser o governador do Egito, ele ainda tinha que liderar a casa dele, o pai dele que já estava ancião, os irmãos dele que era tudo problemático. E você não vê na Bíblia uma passagem desse homem aqui murmurando. Não vê. Então, vamos pegar um exemplo de boa então, porque o José, coitado, o José é difícil seguir. Mas vamos tentar seguir o de Daniel. Daniel liderou fora da sua zona de conforto. Então, o que eu dei o meu exemplo aqui, mas para vocês entenderem, eu não era para eu estar nesse departamento de recepcionar pessoas novas. Por quê? Porque eu não sou aquela pessoa de puxar a conversa. Não sou. Então, estou fora da minha zona de conforto. Tinha sempre um tempo para meditar na lei do Senhor, procurava orar 3 períodos do dia e não ficava dando desculpas. Tá? Então, Rafael, tá de brincadeira, você está pegando só exemplo bíblico. Se você quiser pegar um exemplo humano, podemos pegar o nosso pastor João. Ele faz visita, você vê ele nas orações quase sempre. Sempre que quando você liga, estou precisando de ajuda, ele para e vai. Ele tem a casa dele para cuidar e ele tem documentação que ele ainda não... Aquele problema da documentação que foi resolvido, fora os outros que você nem sabe. Ainda tem, ó, misericórdia, o homem também é brincadeira. Você está entendendo? E fora os outros que a gente não sabe. Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai pegar. Pode ser que você já tenha até pego o seu líder fazendo esse tipo de coisa. O que você vai fazer? Vai chinelar ele? Não. Você já acessou o coração dele? Já conversa com ele. Falou, meu irmão, tá? O que você precisa? É aquela volta de novo lá. Você precisa de alguma coisa? Você parar com essa reclamação sua? Vamos para frente. Então, dorme com esses 2 exemplos aqui. Ó. O José, que liderava o Egito e ainda tomava conta do ministério, e o Daniel, que trabalhava na motinha, ele meditava na palavra, ele orava 3 vezes por dia e não ficava dando desculpa. Peguei a motinha aí, mas serve também para as outras partes. Tá bom, gente? Então, assim, essa é uma vacina para vocês pararem de dar desculpas. E tem esse diagnóstico aqui, ó. Tudo isso aqui que você anotou ou não anotou, guarda isso aí na sua carteira, tá? Eu só queria ler essa parte aqui para vocês, ó. Se alimentamos o Espírito, andamos segundo as obras do Espírito. E se nós alimentamos a carne, nós andamos segundo as obras da carne. E eu pus andamos mesmo, não é andaremos. Por quê? É aquilo que eu te falei. O seu exemplo hoje, você acabou de entrar aqui. Se amanhã eu falar, o pastor João, já pode mandar o Joãozinho lá para liderar o louvor. Por quê? Você já tem que estar alimentando o Espírito. Como que se alimenta um Espírito? E esse aqui é o Espírito mesmo, não é a questão de, ai meu Deus, misticismo. Não, é o seu Espírito. Você tem um Espírito dentro de você. Leitura bíblica, oração, jejum periodicamente, comunhão com seus irmãos. Tudo isso, tudo. Aí eu coloquei o texto para vocês, Gálatas 5, 22 e 23. Eu não vou ler, porque vocês já têm ele escrito, para vocês identificarem essas 12 virtudes aí, ó. Então, aquelas que você já tem, você só administra. E nunca se vanglorie por isso. Olha, eu sou longânimo, amém. E aquelas que você não tem, você precisa começar a orar a Deus
pedindo para que o Senhor transforme o seu coração nessas coisas. É só Ele que pode fazer isso. Se depender de você para amar as pessoas, você não vai. Não acredite nessa mentira do diabo falando você é bom, você é lindo, você é perfeito, você pode, você... Não, a gente é natureza caída, é carne. A gente precisa deixar o Espírito falar. Amém? Então é isso, gente. Vamos orar porque o culto já vai começar em 1 minuto. E qualquer dúvida, igual a gente faz um seminário lá. O WhatsApp está 24 horas, o pastor. E sábado que vem eu vou mandar para vocês lá. Eu mando a mensagem se vai ter, se não vai. Eu dependo do pastor. Sempre quando eu mando mensagem atrasada, a culpa é dele. Tá bom? E aí a apostila eu mando para vocês, se vocês quiserem. Essa apostila aqui é do seminário, do Carisma. Se alguém aqui ainda não está, pode me procurar. O Tony já falou que não está. A gente tem 5 aulas dessa de liderança no seminário. Essa aqui foi uma curta para vocês entenderem, tá bom? E aí sábado que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Bora orar? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Minha oração é para que o Teu Espírito Santo consiga, Pai, achar esse acesso ao coração dos meus irmãos, para convencê-los, Pai, daquilo que eles têm errado, daquilo que eles precisam aperfeiçoar em Ti, Pai. Fala com eles através ali das reuniões de culto, que eles entendam a responsabilidade que é, Deus, aceitar um cargo de liderança, uma posição de liderança, que eles comecem a entender que eles precisam primeiramente servir, serem servos, se importar com a vida do outro, até muitas vezes primeiro com a vida do outro do que com a própria vida deles, Pai. Que eles possam entender isso, administrar e que no departamento onde eles estiverem, Pai, como liderados, eles possam saber respeitar as decisões dos seus líderes e saber, Pai, através do Teu Espírito, acessar o coração desse líder e dos liderados que eles vão liderar futuramente, para que possa haver relacionamento, comunhão, amizade, Pai. Em nome de Jesus, nos concede, Pai, agora um culto maravilhoso, que possamos cultuar ao Seu nome e entregar ao Senhor um perfeito louvor, e não apenas consumir, Deus, aquilo que está sendo preparado, mas servir as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Amém, gente. Obrigado, hein? Desculpa aí qualquer coisa.